Olá, me chamo Walter, sou estudante da segunda licenciatura em Física pela Uniaselv. Estamos no segundo semestre de 2022. Minha tutora é a Camila Ogawa e nesse momento estamos realizando a socialização do nosso trabalho de conclusão de curso. A disciplina é o estágio curricular supervisionado. O nosso trabalho está concentrado na área de formação continuada e o tema que foi escolhido foi os desafios na formação de professores de física do ensino médio da EREM Agamenon Magalhães. EREM Agamenon Magalhães é a escola onde realizei o estágio curricular supervisionado. Bom, então o que justifica a escolha dessa temática? Em princípio, algo que me inquietou na busca por uma temática foram algumas das dificuldades que os professores de física do ensino médio podem enfrentar. Logo, essa pergunta me inquietou e eu busquei, através desse trabalho, responder a essa pergunta. O que dificulta o trabalho dos professores de física no ensino médio? Algo que também me motivou era observar se havia uma convergência entre o currículo e a prática pedagógica dos professores de física, sobretudo no ensino médio, que é a nossa área de observação. Então, algo que também me chamou a atenção e fez com que houvesse a escolha pela área de concentração em ensino de física, ou melhor dizendo, formação continuada em física, foi justamente responder essa pergunta: se há vinculação entre aquilo que os professores praticam em sala de aula e aquilo que é proposto pelos currículos. E algo que também me motivou, nessa pesquisa e que justifica sua realização é se aquilo que está acontecendo nas instituições de formação de professores de física está de algum modo sendo aproveitado no ensino médio. Portanto, esses três pontos, ao meu ver, justificaram a inclusão dessa temática na nossa pesquisa. E, consequentemente, aquilo que foi colocado como justificativo, os objetivos vêm a complementar, vêm a focalizar como objeto final do nosso estudo. Então, inicialmente, a partir dessas justificativas, pretendemos identificar elementos que dificultam o acesso dos professores de física do ensino básico ao processo de formação continuada, ou seja, quais são os fatores que têm dificultado a que os professores tenham acesso à formação continuada. Também buscamos, como objetivo, compreender a relação entre as pesquisas em ensino de física e a implementação de tais pesquisas na prática docente no ensino básico. Ocorre, então, vinculação entre aquilo que é produzido nas universidades, sobretudo na pós-graduação em ensino de física, e o que está sendo praticado nas salas de aula do ensino básico, especificamente no ensino médio, há vinculação entre esses dois pontos. Também é nosso objetivo analisar aspectos que potencializem a formação continuada de professores de física no ensino básico. Ou seja, apontados os elementos que dificultam os processos de formação continuada, precisamos
indicar quais caminhos podem ser trilhados no sentido de superar essas dificuldades. Fundamentamos nossa teoria com algumas leituras, sobretudo Moreira, que nos ajudou a compreender como a ausência de um programa de formação continuada pode impactar a prática pedagógica dos professores de física do ensino médio. Então, Moreira, sobretudo no seu trabalho de 2018, nos ajudou a entender como tem sido prejudicial a ausência de programas de formação continuada para professores de física do ensino médio. Moreira 2020 também nos aponta algumas falhas que têm ocorrido nas licenciaturas e como aquilo que tem sido ensinado aos futuros professores não tem reverberado nas salas de aula do ensino médio, ou que tem trazido aspectos negativos e não tem assim cumprido o seu papel. Então Moreira 2020 nos aponta nesse sentido também, de identificar quais as lacunas que têm dificultado nos cursos de licenciatura a formação dos professores. Também estudamos os documentos norteadores de currículo, como a BNCC e os parâmetros curriculares em física, para entendermos se ocorre uma relação entre aquilo que está sendo ensinado nas salas de aula do ensino médio e aquilo que é proposto. Portanto, nós nos aprofundamos um pouco também nessa leitura dos documentos norteadores de currículo de física para o ensino médio. E algo que norteou também a nossa pesquisa foram os trabalhos de Gaspar, Bataza et al. E Barros, né, que nos ajudaram a compreender quais são os aspectos da pesquisa em ensino de física atualmente no Brasil. Quais são as linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas atualmente. E, desse modo, a leitura desses autores nos ajudou a compreender como é o perfil da pesquisa em ensino de física no nosso país. Vamos falar agora sobre a metodologia do trabalho desenvolvido na conclusão do nosso estágio supervisionado. Em princípio, nós procuramos a escola munidos de toda a documentação para realizar os estágios, e o primeiro passo foi dialogar com os gestores e a coordenação da escola no sentido de coletar informações para o nosso roteiro de observação. E esse roteiro de observação foi muito útil para o desenvolvimento do trabalho como um todo. Foram dados robustos acerca do funcionamento da escola, das normas, da estrutura, que nos auxiliaram a desenvolver esse trabalho. Passado o estágio da coleta dessas informações, passamos a observar a dinâmica do professor que foi escolhido para ser o supervisor das nossas ações na EREM Agamenon Magalhães, que foi nosso campo de estágio. Então, passei a observar a dinâmica de aula do professor, supervisor, para, enfim, construir um planejamento das aulas que futuramente iria ministrar. Além do trabalho de observação da dinâmica do professor, também fui realizar um estudo do planejamento do professor. Observar quais são aspectos inerentes a esse planejamento e, sobretudo, compreender quais são os conteúdos norteadores desse planejamento, para que, durante a preparação dos planos de aula, nós pudéssemos
não fugir do que era proposto pelo professor como planejamento. E essa é uma diretriz também da Uniaselv, para que o trabalho de estágio esteja diretamente vinculado ao planejamento do professor. E, portanto, fomos, a partir desse estudo, planejar, preparar os nossos planos de aula. Foram 10 planos de aula desenvolvidos para atuar como professor regente. Além disso, do trabalho com o professor supervisor e da preparação desses planos de aula, baseados no planejamento do professor supervisor, dialoguei também com os demais docentes de física da escola. E isso foi muito importante para apontar a temática deste trabalho. Nas primeiras conversas, observei que havia uma necessidade de formação continuada que foi trazida à tona pelos professores. E isso nos motivou, como eu já coloquei em princípio, a buscar essa área de concentração para nossa pesquisa. Assim, fui à busca de fundamentação teórica, mergulhei nos autores que já foram destacados anteriormente, para compreender melhor os aspectos da formação continuada, fazendo assim uma revisão bibliográfica desses autores, que me permitiu, enfim, desenvolver uma estratégia para observar, né, como os professores compreendem a necessidade ou a importância dos programas de formação continuada em física para o ensino médio. E a partir de então, a nossa pesquisa focou em observar esses aspectos qualitativos, como os docentes da EREM Agamenon Magalhães conseguem enxergar, né, a importância do aspecto formação continuada. Vamos trazer aqui agora alguns dados, algumas informações acerca do campo de estágio, do local onde foi realizado a nossa pesquisa. Trata-se da EREM Agamenon Magalhães. EREM significa Escola de Referência em Ensino Médio. Essa escola está situada na cidade de São Caetano, no interior de Pernambuco. É uma das mais de 500 escolas de referência em ensino médio do estado. Logo, é uma escola estadual, mantida pelo governo do estado. É uma turma de tempo integral com 18 turmas. É uma escola, melhor dizendo, com 18 turmas de tempo integral. E também funciona na escola Educação de Jovens e Adultos. A escola, portanto, tem 5 turmas de Educação de Jovens e Adultos no ensino médio, que estudam no turno noturno. São ao todo 600 estudantes nas turmas de tempo integral, que funcionam de manhã e tarde, mais as 5 turmas de Educação de Jovens e Adultos, totalizando 107 estudantes que estudam no turno noturno. Ao todo, a escola conta com 54 professores, dos quais 41 estão em sala de aula. Os demais se encontram em outros tipos de função, como gestão, coordenação pedagógica, coordenação de biblioteca, secretaria escolar. Enfim, são esses os profissionais, os educadores da EREM Agamenon Magalhães, dos quais temos 4 professores de física, 4 professores que atuam em física. O tempo de aulas semanais são 45 aulas semanais. Como se trata de escola de tempo integral, horário ampliado, os estudantes ficam o dia todo na escola e por dia eles têm 9 aulas de 50 minutos. A escola conta com 18 salas de aula e mais uma série de outros espaços, como os laboratórios de física, química, informática e linguagens. Química, biologia, informática, física e linguagens. E conta também com outros espaços. É uma escola de grande porte. Conta com auditório, um auditório para cerca de 120 pessoas, biblioteca, uma biblioteca ampla, conta com uma quadra coberta, conta também com um refeitório, cantina, pátio
e setor administrativo. E nesse setor administrativo concentra-se a direção da escola, a coordenação pedagógica, a secretaria, sala dos professores. Então, esse é o perfil físico da escola. Falando um pouco agora sobre o nosso roteiro de entrevista e os planos de aula. Baseado nas conversas com os professores, aquela conversa inicial, elaboramos esse roteiro de entrevistas que focava na experiência dos professores e em sua percepção acerca da importância da existência de programas de formação continuada para docentes. Logo, nosso roteiro de entrevistas ele se baseou nessa tônica, tentar compreender como os professores da EREM Menor Magalhães entendem a importância do programa de programas de formação continuada para docentes. Já os nossos planos de aula tiveram como foco os conteúdos transformações gasosas, primeira lei da termodinâmica e mudanças de fase. Relembrando que esses planos de aula foram constituídos a partir do estudo do planejamento do professor supervisor das aulas de física e, portanto, a nossa construção desses planos precisaria estar em convergência com o planejamento do professor. E, portanto, esses conteúdos foram os que desenvolvemos durante as 10 aulas de regência. Tais aulas tiveram as seguintes características, como um todo. Houve, de nossa parte, explanação dos conteúdos, apresentação deles, inicialmente. Usamos sistematicamente também o livro didático dos estudantes, realizando as leituras e utilizando os exercícios ali contidos. Então, também desenvolvemos exercícios envolvendo esses conteúdos. Os estudantes puderam responder a esses exercícios, sempre, obviamente, com algum modelo tendo sido colocado anteriormente, algum exemplo resolvido. Também, nossos planos de aula envolviam, em algum momento, o uso de simulações FET, são simulações computacionais que permitem que o estudante visualize algumas práticas que no laboratório podem demandar algum tempo adicional e recursos que muitas vezes não estão disponíveis. E também realizamos algumas atividades experimentais simplificadas, sempre envolvendo os conteúdos planejados para as aulas. Falando um pouco agora sobre o desenvolvimento do estágio em si, como ele aconteceu e algumas das suas características, posso dizer que fui bem recebido pela escola, que abriu as portas para a nossa atividade de estágio. Também caracterizo como importante o diálogo que desenvolvi com os professores de física, diálogo sem o qual eu não conseguiria ter compreendido a importância do tema que foi trazido para esse trabalho. Também destaco aqui a baixa motivação de alguns estudantes durante as aulas, algo que foi me colocado como típico para os estudantes do ensino médio, mas que não impossibilitou a vivência das práticas. Consegui, mesmo assim, envolver a maior parte dos estudantes nas aulas e não houve uma interferência negativa, mesmo com a desmotivação de alguns estudantes. Algo que é salutar, que vale aqui destacar, é a quantidade de aulas de física que os professores podem desenvolver ao longo da semana. Por ser uma escola de tempo integral, de jornada ampliada, física foi contemplada com 4 aulas semanais nas turmas do ensino médio. Essa é uma realidade que está prestes a modificar, em virtude do advento do novo ensino médio, que fragmenta essa quantidade de aulas. Mas são 4 aulas de física semanais, mais uma aula de física experimental. Isso vale a pena destacar.
As aulas foram desenvolvidas assim, né, partindo dessas dificuldades iniciais e do planejamento, ainda assim as aulas foram desenvolvidas, né, e eu penso que de forma objetiva e de forma satisfatória. Também destaco aqui a ausência de programas de formação continuada na escola, que foi aquilo que nos motivou a pesquisar mais profundamente, né, nesse tema da formação continuada. Eu já percebi de imediato a ausência desses programas de formação continuada, não apenas nas aulas de física, para professores de física, mas para professores das demais áreas também. Também percebi, a partir dessas vivências, que não há diálogo entre aquilo que é produzido nos programas de pós-graduação em ensino de física e aquilo que ocorre no espaço da escola. Mas embora hajam essas dificuldades de diálogo dos conteúdos produzidos ou da produção acadêmica com a escola básica, com a escola do ensino médio, os professores têm buscado suprir das mais diversas formas essas dificuldades. E ressalto aqui que dos 4 professores de física, 3 deles têm formação apenas em matemática. E o professor, que foi meu supervisor no estágio, ele tem licenciatura em matemática e licenciatura em física também. Logo, essa também é inicialmente uma das dificuldades dos professores de física, é não estarem formados na sua área de atuação. Seguem as referências do nosso artigo e de toda essa pesquisa que foi realizada. E finalizamos com a frase atribuída a Rubem Alves: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. E com essas palavras de Rubem Alves, finalizo aqui essa apresentação. Muito obrigado.